Você crê que há poder na palavra de Deus? Amém. E tem mesmo. A Bíblia, ela revelada pelo Espírito Santo, ela tem poder. Ela tem poder de transformar a nossa vida, ela tem poder de nos ensinar, de nos capacitar, de nos instruir. E esse poder só vem através do Espírito Santo. E eu creio que Deus vai falar ao nosso coração em nome de Jesus. Amém? Então eu queria que você abrisse comigo em João, Evangelho de João, capítulo 1. João, capítulo 1, versículo 1 ao 5. Nós vamos ler. Depois do 9 ao 11. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Versículo 9. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo o homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Versículo 14. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém. O Verbo, que é Jesus, habitou entre nós. O Verbo, que é Jesus, o Filho único, o unigênito do Pai, habitou entre nós. A Bíblia fala no versículo 1 que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus sempre esteve com Deus, porque Ele é Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são um. Desde o início, Jesus, o Filho de Deus, o unigênito, esteve com o Pai. Ele estava no princípio. E qual é o princípio que João fala? O princípio de todas as coisas, o Gênesis. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Sem Jesus, nada do que você vê hoje seria feito se não fosse por Ele, o Verbo, a palavra que é Jesus. Jesus, Ele é eterno. A sua grandeza e o seu poder são eternos, juntamente com o Pai. E no versículo 14, João diz: e o Verbo, que é Jesus, se fez carne e habitou entre nós. Por que Jesus se fez carne? Porque Jesus, ele é Deus. E quando Jesus se faz carne é como? É quando ele é gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Ali ele se fez carne, ele se fez homem como eu e você. E como eu e você, ele foi gerado na barriga de Maria. Como eu e você, ele nasceu. Como eu e você, ele foi uma criança, um adolescente, um jovem e um adulto. Sujeito às mesmas paixões que eu e você, ele se fez carne e habitou entre nós. Ele habitou entre os homens, ele comia com as pessoas, ele falava com as pessoas, ele dormia no mesmo lugar que as pessoas, ele habitou entre nós. Ele se fez como eu e você, para a salvação da humanidade. Não era necessário no princípio que o Filho de Deus viesse. Quando Deus criou todas as coisas, que lá no princípio, como João diz, que no princípio ele era o Verbo, quando Deus criou todas as coisas, não havia o plano de salvação, porque Deus tinha criado o homem e a mulher para se relacionar com eles. Tanto que quando Deus começa a criar todas as coisas, ele disse: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E através do Verbo, que é Jesus, tudo se fez. Tudo se fez, todas as coisas.
E o apóstolo João deixa isso registrado, que Cristo habitou entre nós, a luz do mundo. A luz do mundo. No versículo 4 diz assim: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. As trevas, a escuridão não foi capaz de compreender, de prender, de suportar Jesus. Porque Jesus, Ele é a luz. E se você tem um lugar em trevas e você acende a luz, não há mais trevas. Ou há menos trevas, não é verdade? Nós temos o exemplo do sol. Quando o sol vem a nascer, a noite vai embora. Porque as trevas não podem resistir à luz. Não é possível resistir. Assim é Jesus na nossa vida. Assim é Jesus na nossa vida. Nós somos cercados por trevas, irmãos. Nós somos rodeados por trevas. E você sabe disso, eu sei disso. Por quê? Porque a cada dia que passa, a humanidade ela vai se distanciando mais do seu Criador, que é Deus. Fugindo do ciclo da vida, a natureza humana, aquilo que Deus fez, a cada dia que passa o homem vai se afastando mais. E a cada vez que o homem se afasta daquilo que Deus criou, o homem caminha para as trevas. Trevas. Só que a Bíblia fala que a luz veio ao mundo e habitou entre nós, que é Jesus. Jesus veio para destruir as trevas. Jesus veio para você para destruir as trevas que te cercam. E ninguém pode andar nas trevas. Ninguém gosta de viver nas trevas. E quando a Bíblia fala trevas, a Bíblia se refere à maldade do mundo, à maldade de Satanás e à maldade do homem. Porque a cada dia que passa o amor vai se esfriando e tantas coisas vão acontecendo. É um desrespeito ao próximo, é um desrespeito aos pais, aos filhos e aí por diante. A cada dia que passa a situação da humanidade tem piorado a cada dia mais. E por isso que Deus levantou cada um de nós para que nós possamos ser o sal da terra e a luz do mundo. Só que essa luz, ela não procede de mim, essa luz procede de Cristo. É como um espelho, o sol brilha e reflete no espelho e aquela luz, ela vai sendo propagada adiante, através daquele espelho. Você é a imagem e semelhança de Deus. Quando a luz de Jesus bater em você, ela tem que brilhar. Ela tem que ir adiante, porque as trevas não podem dissipar a luz, e ela vai adiante. E assim, se cada um de nós aqui entendemos o nosso propósito como igreja de Jesus, e entendemos que o primogênito, o verbo habitou entre nós, ele se fez homem e habitou entre nós, e foi a luz do mundo, e é a luz do mundo, e através de você ele pode ser a luz também. Mas para que Cristo brilhe na nossa vida, é necessário que a gente entenda que ele é a luz primeiro. Para que Jesus possa brilhar na nossa vida, é necessário que a gente entenda que Ele é a luz e aceite que Ele é a luz. E como é difícil, porque a cada dia que passa, o ciclo do mundo tem se distanciado de Deus. É ou não é verdade? Hoje, dificilmente, a não ser que seja alguém muito próximo de você, você confia. Confia de deixar o seu filho, confia de você deixar algo que te pertence de valor, ou confia a sua própria vida. Por quê? Porque o homem é mau. O homem é mau. O homem sem Deus, ele é mau. Mas quando nós entendemos que Jesus é a luz, e nós somos luz, nós somos o sal, e nós temos que ser diferente. E há uma grande responsabilidade para nós como discípulos de Jesus sermos essa luz. Porque como pode nós declararmos que somos discípulos de Jesus e não brilharmos como Jesus? Não pode. Não tem como. Se eu sou discípulo de Jesus, se eu entendo que Ele é a luz do mundo e eu sou o seu discípulo, eu também tenho que ser a luz e o sal dessa terra. Eu tenho que fazer a diferença também. Mesmo que talvez num dia difícil a sua luz esteja um pouco fraca, mas por menor que seja a sua lamparina, nas trevas ela tem grande valor. É ou não é verdade?
Para quem já acampou ou já teve, quando acabou a luz em casa, por exemplo, acaba a luz, ninguém tem nada, e aparece um com uma velinha pequenininha, aquela vela salva a noite. Então tudo que você precisa, você vai com aquela vela, ou uma lanterna com uma pilha fraca, aonde tem trevas e chega a luz, por mais fraca que ela for, ela tem utilidade, tem ou não tem? Agora imagina se você começar a refletir a luz de Cristo de verdade, se eu começar a refletir realmente a luz de Cristo como ela é, porque a luz de Cristo, a luz do Verbo, do unigênito, ele salva a humanidade. E tantas pessoas vivendo em trevas, tantas pessoas entregando a sua vida para Satanás, e Jesus está dizendo: eu sou a luz do mundo, eu posso tirar você das trevas, eu posso mudar a sua vida, eu posso mudar os seus pensamentos. Ah, mas eu não gosto de igreja. Eu estou te convidando para você ir para Jesus, não para a igreja. A igreja, ela te leva até Jesus, mas quem te salva é Ele. Nós temos que apresentar ao mundo a luz do mundo, porque o mundo anda em trevas. E o apóstolo João, quando diz e fala que Ele é a vida e Ele é a luz, é porque quando nós andamos em trevas, nós andamos em morte, irmãos. E só quem andou em trevas aqui, só quem andou na morte sabe o que eu estou dizendo. O quão difícil é você caminhar nas trevas. O quão difícil é você acordar pela manhã e não ter ninguém. O quão difícil é você acordar pela manhã e não poder dizer: Deus me ajuda, porque você sabe que Deus está longe de você naquela hora. Não porque Ele quer, mas porque você se afastou dEle. Só quem andou nas trevas sabe o que é você precisar de algo e não ter a quem recorrer, porque você se distanciou do seu Criador. Mas através de Jesus, através da luz do mundo, através da vida do mundo, nós podemos alcançar a luz e sair das trevas. Amém? Versículo 6 diz assim: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Versículo 15, 1:15. João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim e antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Versículo 33. E eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre eles repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Amém. Aqui nós temos dois João. João, o apóstolo de Jesus, lembra? Pedro, Tiago e João no barquinho. Esse é um João, o discípulo. E o outro João é o João Batista. Então João, o apóstolo, escreve essa carta. Ele deixa relatado esse livro de João. E João relata a história de João Batista, que é esse que nós acabamos de ler. No versículo 6, houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. João Batista. Batista não era o nome, era como um sobrenome. Aquele que batiza, João o que batiza, João Batista. E João veio anunciando a quem? A luz do mundo. Eu não sou a luz. Eu não sou a luz. Mas vem alguém depois de mim, que é antes de mim, que é mais poderoso do que eu. E esse vos batizará com o Espírito Santo. João, ele refletia a luz de Jesus. Ele era a voz que clamava no deserto e pregava o arrependimento. João anunciava o arrependimento, porque a partir do arrependimento, aqueles homens poderiam ver Jesus. E o primeiro passo que nós, para entendermos que Jesus é a luz, é nos arrepender daquilo que nos afasta dele. Não é possível eu me aproximar de Deus se eu não me arrepender dos meus pecados. Me arrepender não é ter remorso, não é pensar, não faço mais. Se arrepender é se arrepender de verdade.
é se arrepender e não voltar atrás, é ter uma vida transformada pelo Espírito Santo. Claro que tudo isso, irmãos, nós não somos capazes de fazermos sozinhos, e por isso que o próprio Jesus nos deixa o Espírito Santo. Ele nos deixa o Espírito Santo para nos orientar e para nos guiar. E o Espírito Santo é aquela voz que fala, sabe? Não faz isso, não vai por aqui, não vai por esse caminho, vai por outro caminho. Irmãos, o Espírito Santo, ele é tão vivo, ele é tão real. Olha, tem hora que eu até me acho com o Espírito Santo. Em viagens, ou qualquer coisa que eu vou fazer, eu fico totalmente vulnerável à vontade do Espírito Santo. E todas as vezes eu pergunto ao Espírito Santo, eu devo ir por aqui, eu devo ir por ali, eu devo fazer, eu devo não fazer. Qual é a tua vontade, Espírito Santo? E o Espírito Santo fala comigo. E o Espírito Santo fala com você também. Mas antes da manifestação do Espírito Santo, você precisa encontrar a luz. E a luz é Jesus. E quem pode abrir essa porta para essa luz entrar no teu coração? O arrependimento. O arrependimento. Se nós não tivermos um coração arrependido e quebrantado, nós não vamos refletir a luz e nós vamos andar em trevas. E não é bom andar em trevas. O apóstolo João, no capítulo 20, um pouco para frente, João capítulo 20, não o João Batista, mas o apóstolo João, capítulo 20, versículo 30, nesses dois versículos que nós vamos ler aqui, se resume toda esse livro de João. E diz assim: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais. Então João começa a relatar que muitas coisas que Jesus fez não ficou aqui registrado, que não estão escritos neste livro. Jesus operou muitos sinais para que os discípulos acreditassem nele, e muitos, além desses que nós já vemos, não foram registrados aqui. Versículo 31. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus Cristo, o Filho de Deus, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. João diz assim: para que vocês creiam e para que vocês tenham vida em seu nome, todos esses sinais, todas essas bênçãos, tudo que Jesus fez, algumas coisas delas ficaram aqui registrado para vocês, para que vocês creiam que Ele é o Filho de Deus. Então, quando o Verbo, que é Jesus, habita em nosso meio, é para que nós acreditemos que Ele é o Filho de Deus, irmãos. Jesus, quando Ele se entrega na cruz e morre por você, quando Jesus se entrega na cruz e morre por você para te salvar, ali Ele dá o sinal de que Ele é a luz do mundo. E ao terceiro dia, quando Ele ressuscita, Ele reafirma essa mensagem dizendo para você: eu sou a luz do mundo e eu sou a vida. Eu sou a vida. Jesus, Ele vai dando as suas palavras, Ele vai fazendo os seus sinais para que esses discípulos, para que João Batista, para que o apóstolo João, para que Pedro, Tiago, todos os seus discípulos acreditassem que Ele era o unigênito do Pai. E Ele é. E por isso Ele te trouxe aqui hoje. Por isso Jesus te trouxe para vocês também receber essa luz do mundo. Porque Jesus não quer que você ande mais em trevas. Jesus não quer mais que você faça as escolhas erradas. Jesus não quer mais que eu tenha uma vida difícil e sofrida. Não que eu não tenha lutas e perseguições e provações, porque isso nós vamos ter. Mas Jesus quer estar com você. Ele quer dar a mão para você, andar do seu lado. E se você estiver com Jesus e com o Espírito Santo em qualquer lugar, você vai ser maioria. E nenhum mal pode tocar a sua vida se você estiver com a luz do mundo. Você vai ter vida e vida plena. E quando você encontra Jesus, quando o seu coração bate mais forte, quando a palavra de Jesus entra no teu coração, você sabe que é Deus falando com você. Sabe ou não sabe? Quando Jesus te chama, você sabe que é Jesus dizendo para você:
Quando numa adoração o levita ministra e aquela palavra entra no teu coração, você sabe que é Deus falando com você, porque Ele está aqui, Ele está falando com você. Quando um versículo é lido e essa palavra entra no teu coração, você sabe que é Deus falando com você e te chamando: sai das trevas e vem para a luz. O apóstolo João, discípulo de Jesus, discípulo amado, né, como ele mesmo se refere, ele escreve essa carta, esse livro, ele escreve 80, 90 anos depois de Jesus. Aqui ele já escreve fortalecendo a fé dos irmãos, porque já tinham se passado 80 anos daquilo que Jesus tinha feito, e ele ainda escreve: Ele é o verbo vivo que habitou entre nós, e eu vi Jesus, eu deitei ao ombro de Jesus, eu vi os sinais que Ele fez, eu vi Ele morrer na cruz, e eu vi Ele ressuscitar. E ele também relata a história de João Batista. Existia um homem que pregava o arrependimento. E hoje, nessa noite, Jesus está dizendo para você a mesma coisa. Através dessa mesma palavra, através desse mesmo testemunho, Jesus está dizendo para nós, igreja: eu sou a luz e a vida. Eu sou a luz e a vida. João capítulo 8, versículo 12. João 8, 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Irmãos, é possível achar o caminho nas trevas? Se alguém te deixar numa floresta escura e dizer para você assim: agora você me segue, te largar, agora você fica aí parado e depois você me segue. É possível você encontrar alguém nas trevas? Como a gente diz, né? Não vê um palmo à frente? É possível? Não. Você não sabe para onde ir, para que lado eu vou. Por quê? Trevas. Trevas. E quem não está com Jesus está em trevas. E Jesus disse: eu sou a luz do mundo. No céu Ele é o Senhor, o Todo-Poderoso, e Ele está preparando morada para nós lá. Ele mesmo disse, né, aos discípulos: eu vou preparar morada para vocês. Eu vou voltar a buscar, mas eu vou primeiro preparar morada para vocês. Lá Ele é o Senhor. Ele é o Verbo que esteve desde o início. Ele é o Todo-Poderoso, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Lá Ele é o Deus Todo-Poderoso, mas aqui para nós Ele é a luz. Ele é a luz. E talvez você esteja andando em trevas porque ainda você não encontrou Jesus. E só Jesus é a luz do mundo. Não há outro. Não há outro Deus, não há outra luz que possa clarear a sua vida. Não tem como você fazer as suas escolhas se você sair daqui hoje sem encontrar luz. Não tem como. Talvez o diabo comece a jogar na tua mente: mas pastor, eu não posso, a minha vida é toda torta, eu sou todo sujo, como posso refletir a luz de Cristo? Primeiro você precisa encontrar a luz, lembra? Primeiro você precisa aceitar a luz. Depois a luz vai te ajudar a guiar os seus caminhos, e você vai ver que sua segunda-feira vai ser diferente. Você vai ver que o seu trabalho vai ser diferente, as suas escolhas vão ser diferentes. Por quê? Porque você encontrou a luz. Nas trevas não se pode andar, não se sabe o caminho, mas quando nós encontramos a luz da vida, que Ele mesmo é a luz da vida, nós andamos na luz. Capítulo 12, versículo 35, de João mesmo. João 12, 35 e 36. Disse-lhes, pois, Jesus: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, credes na luz, para que sejais filhos da luz. Essas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu-se deles.
Jesus disse para os seus discípulos: aproveitem enquanto vocês têm a luz, aproveitem o dia, aproveitem a luz do dia, aproveitem que eu estou aqui com vocês para vocês caminharem na luz, porque ninguém pode caminhar na noite, ninguém pode caminhar em trevas. Versículo 44, 12 mesmo, versículo 44. 44 ao 50 nós vamos ler. E Jesus clamou e disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou, porque o Pai e o Filho são um. Amém? Versículo 46. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, ouça isso. Olha o que Deus está dizendo para nós, irmãos. Olha o que Jesus está dizendo para você. Olha o que a Bíblia está dizendo para você. Talvez você vai achar: foi uma coincidência eu vir aqui hoje. Não, é Deus falando com você. Versículo 47. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Ele me deu um mandamento sobre o que eu hei de dizer e sobre o que eu hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai me tem dito. Talvez você tenha ouvido a palavra de Deus. Talvez você tenha buscado o conhecimento de Deus, mas parece que essa palavra não entra no teu coração, parece que a luz não consegue refletir na sua vida. Jesus está dizendo para você: eu não te julgo por isso, porque eu não vim para julgar, eu não vim para condenar. E a primeira coisa que Satanás faz é o que? É a separação entre o homem e Jesus, porque Jesus é santo e eu não sou. Realmente Jesus é santo. Mas se eu me aproximar de Jesus, Ele vai me fazer santo também. Ele não perde a santidade, Ele não muda, Ele é o mesmo, Ele é eterno. A diferença é que se eu me aproximo dEle, Ele me faz ser santo. E Ele continua mais santo ainda. Por isso que nós santificamos o nome do Senhor quando nós honramos a Deus. Santificado seja o teu nome. Nós santificamos a Deus e a sua santidade através da nossa vida e através daquilo que nós fazemos. E essa é a vontade de Deus para você. Essa é a vontade do Espírito Santo para você. E Deus não te julga pelo seu comportamento. Deus não te condena por aquilo que você não tem conseguido fazer. Pelo contrário, Ele estende a mão para você e fala: eu sou a luz. Se você se afastar de mim, mais trevas te cercarão. Mas enquanto nós olhamos para Jesus e seguimos a luz, nós podemos andar, irmãos. Porque as trevas se aproximam a cada dia. E a cada passo que você dá, você se distancia da luz, mais trevas te rodeiam. Mais trevas e trevas e trevas e trevas, até o ponto de você não conseguir mais encontrar o caminho. Porque as trevas já cercaram por completo a sua vida. E aí nós temos um inimigo, que ele é real e ele existe, que se chama diabo, Satanás. E ele vai tentar o quê? Roubar a tua vida. Tirando os seus planos, tirando os seus sonhos, roubando o seu amor pela tua família, roubando o teu amor pela tua esposa, tirando o teu relacionamento com os seus filhos, roubando os seus sonhos ministeriais, roubando os seus sonhos profissionais, fazendo você entrar numa depressão profunda ao ponto de querer o quê? Tirar a sua vida. Ou ele envia alguém para roubar a sua vida e ceifar a sua vida, porque a Bíblia fala que ele veio para roubar, matar e destruir. Ou ele mesmo joga na sua mente: se mata. Você não tem valor nenhum. Olha como que está a sua vida, olha a sua história, olha ao seu redor, olha tudo em volta de você. Você não tem nada, só tem trevas.
E aí a primeira coisa que nós fazemos, porque nós somos pequenos, nós aceitamos aquela palavra e começamos, é verdade, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não vou adiante, e acabou para mim. E naquela hora, Satanás vem e rouba a sua vida. E quantas pessoas têm se rendido a isso? Quantas pessoas têm se rendido às trevas porque têm se afastado da luz? Mas Jesus está dizendo hoje para mim e para você: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Vem até mim e eu vou clarear o teu caminho. Olha para mim e eu vou mostrar para você por onde você tem que ir, quais os passos que você tem que tomar. Mas Senhor, eu estou em trevas. Por isso, porque se você está em trevas, você precisa ir para a luz. Porque Jesus não veio para julgar ninguém, Ele veio para te salvar. Ele veio para ser luz mesmo. Esse é o propósito de Jesus. Ele veio clarear a tua vida. Ele mesmo disse: eu não vim para os sãos, eu não vim para aqueles que não precisam de mim. Eu vim para salvar o perdido. Eu vim para resgatar o perdido. Eu vim para ajudar as mães. Eu vim para ajudar os órfãos. Eu vim para curar os enfermos. Eu vim para libertar os cativos. Esse é o papel do Verbo que habitou entre nós. Ele deixou a sua glória, Ele deixou a sua grandeza, porque tudo que foi feito foi por meio dEle, amém? Ele deixou a sua glória, Ele se fez homem no ventre de uma mulher, Ele nasceu, Ele foi sujeito às mesmas paixões que eu e você, mas Ele venceu, para que hoje nós pudéssemos vencer também. Voltando no capítulo 1, versículo 12, e eu queria chamar o ministério, por favor. João capítulo 1, versículo 12. A grande mentira do diabo, do seu maior inimigo, é dizer que você não consegue. João Batista, não João apóstolo, João Batista. Vamos ler o versículo 33 mais uma vez, 1:33. Olha o que ele fala. E eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, quem mandou João Batista a batizar com água? Deus. Deus, através do Espírito Santo, disse: João, traz o arrependimento. Traz o arrependimento, porque o unigênito está entre vocês. O Salvador do mundo habita entre vocês, porque Ele deixou a sua glória e veio. Então João fala: eu não o conhecia, mas aquele que me mandou batizar com água, esse me disse. Olha o que Deus disse: sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é aquele que batiza com o Espírito Santo. Para aqueles que se arrependem, porque primeiro, para você encontrar a luz, você precisa se arrepender. Quando você se arrepende, você entende que você anda em trevas, e isso não te faz pior ou menor do que os outros, porque Jesus veio para nós mesmo. E eu preciso de Jesus todos os dias, porque senão as trevas me cercam. Eu preciso de Jesus todos os dias, eu preciso orar, eu preciso ler a Bíblia todos os dias, eu preciso me arrepender todos os dias dos meus erros, para que não haja trevas na minha vida. E quando Jesus veio, e quando Ele veio ser a luz, e eu encontrei a luz, João disse: eu vos batizo para encontrar a luz, que é o arrependimento. Você se arrepende, e você nasce, e você volta um novo homem e uma nova mulher. Esse é o sentido do batismo nas águas. Você é batizado ao arrependimento. Quando você volta, o seu passado ali acabou. Aquela culpa que você tinha ficou ali. Quando você sai daquela água, você sai um novo homem, você sai uma nova mulher. Nicodemos não conseguiu entender o que é nascer de novo. Como pode um homem voltar para o ventre da sua mãe e nascer de novo? Não, Nicodemos. Não, Nicodemos, não é isso, Jesus disse. Jesus te faz nascer de novo. E depois que você nasce de novo, depois que você encontra a luz, aquele que batiza com o Espírito Santo, ele vai fortalecendo a tua fé. E você começa a ser como um espelho que reflete a imagem de Jesus.
E através do Espírito Santo, e através do batismo no Espírito Santo, você começa a ser incendiado pelo Espírito Santo. Você começa a receber os dons de Deus, você começa a receber o dom de línguas, o dom de visão, o dom de ministério, os ofícios. Você começa a servir a Deus através do Espírito Santo, porque Ele te batiza com o Espírito Santo. E há um batismo no Espírito Santo que Deus tem para cada um de vocês. Deus revelou a João: João, primeiro você batiza no arrependimento, para que eles vejam a luz. E depois de você, João, vem um que é mais poderoso do que você. E esse batiza no Espírito Santo. Esse traz o fogo do avivamento. Esse transforma a vida de um homem. Esse transforma a vida de um pai. Esse transforma a vida de uma família. Esse pode salvar uma cidade inteira. Esse que tem o fogo do Espírito Santo. Mas primeiro, João, traz o arrependimento. Traz o arrependimento. Versículo 12. 1:12. Mas a todos quantos o receberam, aqueles que encontraram a luz, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue e nem da vontade da carne, mas da vontade do varão, mas de Deus. Talvez você achou a vida inteira que você fosse um acaso. Não, pastor, a minha vida é um acaso. Você não tem ideia da minha história. Não tenho mesmo. Talvez eu nunca saiba, porque nós somos uma igreja grande. Mas tem um que sabe de todas as coisas, e é Ele que importa. Talvez você achou que você sempre foi um acaso. Talvez você sempre percebeu que tem trevas ao seu redor. Jesus está falando: eu sou a luz da sua vida. Eu sou a luz da sua vida. Jesus está dizendo para você. Jesus está dizendo para você agora: sai das trevas. Sai das trevas, eu sou a luz. Jesus está te chamando. E Jesus, quando Ele mira em alguém, Ele não desiste. Ele é indesistível. Enquanto Ele não te envolver em laços de amor, Ele não vai desistir de você. Talvez Ele vai permitir você andar nas trevas porque você escolheu, mas Ele sempre vai estar de olho em você, e dizendo: filho, você é meu, filha, você é minha, e eu sou a luz da sua vida. E todos quantos os receberam, aqueles que receberam Jesus, Deus, o Todo-Poderoso, aquele que disse haja luz e houve luz, aquele que criou todas as coisas, aquele que tem o domínio de todas as coisas, irmãos. Não sei se tem algum cientista aqui. Está sendo gravado e vai chegar até alguns. Eu sinto muito em te dizer, mas eu já sabia que os dias seriam abreviados. Eles descobriram essa semana que houve um dia mais curto aí de todos os dias que passaram. Eles não conseguem entender o porquê. Eu sei, Jesus disse que os dias seriam abreviados. Eu sinto muito em dizer para vocês, cientistas, que a gente já sabia. E tem muita coisa aqui que a gente já sabe também. Porque Ele que criou, Ele fez todas as coisas, Ele te fez. Ele sabe os seus passos, Ele está simplesmente esperando você olhar para Ele, se arrepender, e Ele virá com o Espírito Santo sobre você. Porque é Ele quem batiza com o Espírito Santo. E todos quanto o receberam, deu-lhes o poder. E há um poder, porque quando você se torna filho, você se torna herdeiro das bênçãos, das promessas, das conquistas, de tudo que você possa imaginar. E além disso, você se tornando filho, você é um cidadão eterno. A humanidade busca a eternidade está em Jesus. Tudo isso aqui vai passar, tudo vai passar, mas a palavra de Deus, ela não passa, e a eternidade é com Jesus. Amém? Então eu queria que você ficasse de pé. E no versículo 13 diz: os quais não nasceram do sangue e nem da vontade da carne, e nem da vontade do varão, do homem. Talvez você tenha sido planejado pelo seu pai, pela sua mãe. Isso é bom, mas o seu pai e a sua mãe não sabem que antes deles planejarem, Deus já tinha te planejado.
Olha a grandeza de Deus. Ou talvez você sempre achou que você não foi planejado. Não, eu fui um acaso. Eu fui um acaso. Você não nasceu da vontade do homem. Você nasceu da vontade dele.